Olá, queridos do nosso canal Leigitude. Estou aqui mais uma vez fazendo esse vídeo e peço desculpas pela demora. Essa primeira semana de férias foi muito corrido, mas estamos aqui. Vamos começar. Vamos começar pedindo a bênção de Deus, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Vinde, Espírito Santo, enchei os corações dos vossos fiéis e acendei neles o fogo do vosso amor. Enviai o vosso Espírito e tudo será criado e renovareis a face da terra. Oremos, ó Deus, que instruíste os corações dos vossos fiéis com a luz do Espírito Santo. Fazei que apreciemos retamente todas as coisas, segundo o mesmo Espírito, e gozemos sempre da sua consolação. Por Cristo, Senhor nosso. Amém. Bela essa oração, né? Então, meu tio Ronson começou falando sobre os dons do Espírito Santo. Ele falou sobre a sabedoria e o entendimento. E nós vamos dar continuidade. Eu vou falar um pouco para vocês sobre o conselho, a ciência e a piedade. E depois a minha tia Célia vai estar falando sobre a fortaleza e o temor de Deus. Muito bem, os dons do Espírito Santo nós recebemos, né, no nosso batismo e confirmamos na nossa crisma. Então, há poucos dias eu fiz um vídeo falando sobre os 10 mandamentos, para a gente ver aí o amadurecimento da fé cristã. Primeiro a gente aprende os 10 mandamentos, depois aprendemos os sacramentos, e aqui falamos sobre o sacramento porque no batismo, que é um sacramento, recebemos os dons do Espírito Santo, né? Então eu penso assim que esses dons que nós recebemos no nosso batismo são como um kit, né, de sementinhas que nós iremos ao longo da nossa vida, toda a nossa vida, vamos estar cultivando essas sementes, né? A semente da sabedoria, a semente do entendimento, do conselho, da ciência, da piedade, da fortaleza e do temor de Deus, que nos dá forças para superar todas as dificuldades da nossa vida, da nossa caminhada na fé. E o meu tio Ronson falou um pouco sobre a diferença entre virtudes e dons, né? Que o nosso canal Leigitude é leigos com atitude, e atitude diante da fé, atitude diante de todas as diversidades desse mundo aí, que foi por isso que Deus, o Espírito Santo, me inspirou, né, para que nós pudéssemos abrir este canal e estar ajudando as pessoas nesse mundo tão difícil a viver a fé, né? Sem ter um peso de dificuldade, de impedimento, de empecilho. Então, o que nós podemos fazer? Quais atitudes nós devemos ter diante dos dons do Espírito Santo, né? Nós temos o dom. E o que nós fazemos agora? Porque o dom é de graça, Deus nos dá estes dons, né? Como meu tio Ronson falou, a gente não pode pedir o dom, a gente pode pedir que Deus nos conceda a força de colocar em prática esses dons que Ele nos deu de graça. Então, conselho: dom de saber discernir caminhos e opções de vida, saber orientar e saber escutar. Então eu pensava que eu tinha que aconselhar as pessoas, mas não, eu tenho que ouvir o conselho daqueles que sabem. E aí eu penso assim, nós devemos ouvir a quem, né? Hoje em dia a gente não tem mais o costume de ouvir os mais velhos. E isso aí é importante, muito importante, porque aquele que viveu mais é mais maduro na fé, tem mais sabedoria, né? E pode dar um bom conselho. Ciência, dom que leva o homem a perceber a presença de Deus em cada ser criado. É o pensamento de Deus sobre nós. E eu pensava que ciência era estudar, né? Era ter conhecimento sobre o catecismo, a igreja e tal.
E é uma coisa tão simples. Qual é a atitude daquele que tem o dom da ciência, então? Respeitar a natureza, respeitar o outro ser, não somente o outro ser humano, mas o outro ser que foi criado por Deus, né? Então, tudo foi criado por Deus. Então, quem tem esse dom, o que faz? Respeita, né, toda a criação de Deus. E a piedade, dom que nos motiva a estarmos sempre abertos à vontade de Deus. E aí nós temos o quê? Vemos o irmão como filho de Deus, vemos o próximo como filho de Deus e o respeitamos como filho de Deus, né? E aí vem a questão que eu imaginava que piedade era você estar lá, né, orando, respeitando, estar sempre numa atitude de respeito dentro da igreja, mas a piedade também nos leva ao perdão, né? Perdoar o outro, respeitar o outro como filho de Deus, a estar junto, conviver, mesmo com as diferenças, mas conviver e respeitar, né? Mas tudo isso a gente precisa, né, rezar bastante, estar em oração e pedir a ajuda, da Mãezinha do Céu, porque ela é que colocou em prática todos os dons do Espírito Santo. Ela é cheia de graça. Então vamos pedir a ela que nos ajude a colocar em prática os dons que Deus nos deu de graça.